Uma ligação frenética rompe o silêncio rural de Minnesota. Os delegados vão até uma cabana de caça isolada, esperando surpresas, mas não imaginam o que encontrarão lá. Um homem está deitado no chão. Cápsulas de bala espalham-se pela sala, com duas testemunhas próximas, uma delas da família, paralisadas de medo. À medida que os investigadores aprofundam a investigação, a história começa a se desenrolar de maneiras perturbadoras. A cena do crime não faz sentido. O motivo faz ainda menos sentido. E a verdade sobre quem puxou o gatilho leva a uma traição tão pessoal. Isso deixou os detetives completamente atônitos. Delegados do departamento do xerife do condado de Pine iam para uma cabana isolada próxima a Hinckley. Veja. Pouco antes, um deles recebeu uma ligação urgente sobre um crime grave na cabana, e policiais foram enviados ao local às 20h44. Na noite de 24 de novembro, delegados entraram em alerta máximo na hora. Logo de cara, eles sentiram o silêncio tomando conta da cabana, e isso era inquietante. Enquanto os delegados se aproximavam da cabana, foram parados por duas pessoas. Seus nomes eram Mark Hazlitt e Justin Hornum. Quando os delegados perguntaram quem eram, disseram que ligaram e precisavam verificar a cabana no quarteirão 57.000 da Barnes Spring Road. Os policiais foram até a cabana e, ao abrir a porta, ficaram atônitos e em silêncio. Um homem estava deitado no chão da cabana, perto de um sofá, e ele estava obviamente ferido e, tragicamente, não pôde ser reanimado. A polícia logo entendeu o crime ao ver várias cápsulas de balas deflagradas ao redor do corpo do homem. Alguém havia atacado um homem em uma cabana de caça isolada e o deixou fatalmente ferido. Mas quem era esse homem e quem havia feito isso com ele? Bem, a polícia conseguiu sua primeira resposta bem rápido, porque uma das pessoas que levou os policiais até a cabana era ninguém menos que o irmão da vítima. O homem deitado no chão foi identificado como Kirk Hazlitt, o segundo, de 2 anos, e ele era irmão de Mark, irmão. A polícia ficou confusa e desconfiada sobre o que ocorreu na cabana, quem eram os dois homens e o que escondiam. Kirk Edward Hazlitt, segundo chamado de Júnior por amigos e família, nasceu em Lakeville, Minnesota. Ele era visto como amoroso, carinhoso e batizado com o nome do pai, Kirk Hazlitt Sr. Kirk Jr. era conhecido por amar a natureza. Era uma pessoa simples que se alegrava com pouco. Seja sentado ao lado de uma lareira quente, tomando sua bebida favorita, saindo para um encontro com sua esposa e alma gêmea Deborah, ou simplesmente passando tempo com a família. Se tem algo que você precisa saber sobre Júnior, é que ele simplesmente amava a família dele. Para ele, a família era o começo e o fim de tudo. Ele era muito simples, no melhor sentido. Júnior conheceu e se apaixonou por Deborah, e o casal teve 3 filhos, Kirk, Eduardo III, Tristan e Colton. Júnior era a alma de todas as reuniões. Ele tinha um sorriso marcante, era gentil e amado por amigos e familiares, que destacavam seu gosto por atividades ao ar livre. Ele adorava pescar, velejar, caçar e acampar, basicamente todas as atividades ao ar livre que você possa imaginar. Ele também era muito entusiasmado com quase tudo o que fazia. Ele tinha uma personalidade vibrante, sendo um sopro de ar fresco para todos e sempre motivando e inspirando os outros. Ele gostava de desafios e nunca dizia não para nada. Ele também ajudava os outros quando precisavam e era realmente uma pessoa incrível, mas avançando para novembro de 24. Agora ele foi achado morto e ferido em uma cabana de caça, local que normalmente seria refúgio para Júnior. A família foi notificada quase imediatamente, e Deborah e as crianças não acreditaram. Os Hazlitt queriam respostas. Quem fez isso com Júnior? Um homem que nunca falou ou pensou mal de ninguém? Quem seria tão cruel para atacá-lo dessa forma e por quê? A família Hazlitt buscava respostas com a polícia, que precisava resolver o caso rapidamente. Mas felizmente eles já estavam de olho em um homem, mas não era ninguém que a família esperava. A polícia suspeitou dos 2 homens que os chamaram ao se aproximarem da cabana. Um deles era Mark, irmão de Júnior. Por que ele estava fora da cabana e só Júnior foi alvo? A polícia suspeitou inicialmente das pessoas próximas da vítima, focando em Mark e Justin.
Precisavam de mais informações deles e iniciaram com perguntas óbvias. O que os 3 homens faziam antes do ataque? O que faziam na cabana e o que ocorreu? Na noite de novembro, Mark e Justin foram interrogados pela polícia e começaram a contar tudo o que havia acontecido. Junior, seu irmão Mark, e o amigo Justin planejavam passar o dia na cabana em Hinckley. Era um local isolado, o clima estava bom e todos precisavam de atividades ao ar livre para se reenergizar. Todos sabiam do retiro dos 3 na cabana. Não foi um plano secreto de última hora, já estava planejado há tempos. A cabana onde o ataque aconteceu, na verdade, pertencia a Junior e Marcus, e não era a primeira vez que eles a visitavam. Os irmãos já haviam viajado várias vezes para essa cabana, às vezes com amigos, outras com suas famílias. A questão é que o lugar não era estranho para eles, e viagens de caça ali eram bem normais. O local era tranquilo e silencioso, um refúgio ideal para Junior, que amava a natureza e o ar livre. Então, os 3 homens se acomodaram na cabana e estavam se divertindo muito. Eles saíram para explorar a vasta área e depois relaxaram na cabana. Quando se cansaram, já era hora do jantar, então comeram e conversaram depois. Apesar de isolada, essa cabana era muito bem equipada com segurança. Câmeras de trilha foram espalhadas pela propriedade para que a família monitorasse o local ausente. Os irmãos instalaram uma câmera de trilha perto da frente da cabana e ela enviava uma notificação para os celulares deles sempre que alguém se aproximava da cabana. Mark e Junior podiam ver quem entrava, saía ou circulava pela cabana pelos celulares. E foi isso que aconteceu. Enquanto os 3 homens, Junior, Mark e Justin, terminavam o jantar, Mark ouviu um alerta no celular dele. Agora, eu não sei se Junior recebeu a mesma notificação ou não. Talvez ele não estivesse com o celular na mesa. Segundo Justin, Junior terminou o jantar antes dele, e Mark, e foi para o sofá com uma bebida. Mesmo assim, Mark achou estranho o celular tocar naquela área remota. Toda a família dele sabia que os caras estavam na cabana, mas a área não era movimentada. Além disso, a câmera de trilha só seria acionada se alguém entrasse nas proximidades imediatas da cabana. Parecia que alguém espreitava lá fora. Mark pegou o celular e o que viu gelou seu sangue. Alguém se aproximava da cabana onde os homens estavam e o mais assustador era que o homem estava armado. Mark avisou Junior e Justin correu ao quarto pegar sua arma. Mas Mark não conseguiu agir rápido o suficiente, pois estava em seu quarto procurando uma arma para se proteger e proteger os outros caras. Ele ouviu a porta lateral da cabana abrir e logo depois 3 sons distintos, percebendo que alguém estava ferido. Mark disse à polícia que saiu do quarto e viu Junior deitado no chão perto do sofá, ainda vivo. Nesse momento, Mark esclareceu que não viu Junior se mexer nem nada, mas viu que ele estava respirando. Mark ficou literalmente sem palavras naquele instante. Ele realmente não sabia o que fazer. Justin ainda estava lá na sala, mas não tinha sofrido nenhum ferimento. O homem armado ordenou que Mark e Justin se sentassem no sofá e não tentassem fazer nada. Mark e Justin obedeceram. O que mais você faria nessa situação? Mark e Justin sentaram no sofá e imploraram ao homem armado para não machucá-los, apavorados e querendo apenas voltar para casa com suas famílias. Eles não sabiam o que irritava esse homem, nem por que ele estava ali. Eles ficaram sentados, suplicando em silêncio e aguardando o homem agir como achasse necessário. Mas o agressor não disse mais nenhuma palavra. Ele apenas ficou ali, em silêncio, parado ali. Mark lembrou que ele também não disse nada quando entrou na cabana. Ficou claro que ele veio aqui apenas para atacar as pessoas que estavam dentro. Enquanto Mark e Justin imploravam, o homem virou-se calmamente, voltou até Junior e concluiu o que começou. Se Mark e Justin já estavam assustados antes, o medo deles atingiu um novo patamar depois desse momento, e eles mais uma vez começaram a implorar ao homem armado para deixá-los ir. O assassino finalmente falou, ordenando que os 2 homens ilesos deixassem seus celulares e fugissem. Apenas vão. Mark e Justin obedeceram e deixaram seus celulares na cabana antes de saírem correndo pela porta para buscar ajuda. Eu suponho que o homem armado não queria que Mark ou Justin chamassem a polícia imediatamente. Por isso ele pediu que deixassem os celulares com ele, ganhando tempo para fugir. Depois de saírem da cabana, abalados e traumatizados, Mark e Justin foram até uma cabana vizinha, a uma certa distância, e ligaram para a polícia de lá. E então eles esperaram. Eles não sabiam que o assassino já deixara a cabana.
Mark e Justin aguardaram a polícia e, ao verem os carros se aproximando da cabana, correram e chamaram os policiais. Assim, a polícia os encontrou e todas as suspeitas sobre Mark e Justin desapareceram. Eles não mataram Junior, eram apenas testemunhas. Mas se não foram eles, quem tirou a vida de Junior? A polícia ficou chocada com a versão dos fatos de Mark. E quando perguntaram a Justin, ele contou exatamente a mesma coisa, quadro a quadro, segundo a segundo. Não parecia ensaiado ou suspeito. Os homens estavam traumatizados, abalados, e perguntavam sobre Junior. Foi de partir o coração, e enquanto isso, uma autópsia foi realizada, e os resultados foram realmente trágicos. Junior sofreu vários ferimentos à bala em um ataque brutal que causou sua morte prematura. A polícia agora precisava identificar o homem misterioso armado. Seria um criminoso que atuava em áreas isoladas? Ele atacaria de novo? A polícia precisou agir rápido para obter respostas. Eles checaram a câmera de trilha na cabana e viram o homem armado indo até onde Junior e os outros estavam hospedados. Marcos e Justino diziam a verdade. Descobriram também como o agressor armado chegou. Um Ford Fusion preto 2014 foi visto no fim da entrada. Após Marcos e Justino saírem, o agressor fugiu no carro preto e sumiu das câmeras. A polícia precisava achar o carro, única pista até o suspeito. Também perguntou às testemunhas se notaram algo estranho. Os investigadores falaram com os familiares para tentar descobrir se Junior tinha inimigos. A polícia buscava outras imagens de câmeras que pudessem ter registrado o Ford preto. Mas, sinceramente, eles não precisaram procurar muito mais, pois logo de cara descobriram algo muito incriminador sobre o crime. Isso veio diretamente de Mark e Justin, as testemunhas que viram tudo na cabana e conheciam quem estava por trás do gatilho. Foi fácil porque o agressor não fez nada para esconder o rosto, mas se isso não bastasse, Mark e Justin também sabiam o nome da pessoa. Era alguém muito próximo que Mark viu crescer. O pior é que até Junior sabia quem era seu assassino. Ele conhecia muito bem o assassino, porque o assassino compartilhava o mesmo sangue que Junior. A pessoa que levou Junior à sua morte foi o próprio filho dele. Dizer que a polícia estava ficando desnorteada com a quantidade de reviravoltas nesse caso é pouco. Eles não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. O filho de Junior que o atacou e feriu fatalmente foi um dos três. Tristan, Colton ou Kirk Edward III. Ao perguntarem a Mark qual filho matou o pai, ficaram ainda mais surpresos. Além do DNA, o assassino e a vítima também tinham o mesmo nome. O agressor era Kirk Edward Hazlitt III. Mas o que estava acontecendo? O que aconteceu entre um filho e um pai que levou a um desfecho tão sombrio? Bem, vamos apenas dizer que Junior e Kirk não se davam bem. Ao investigar mais, a polícia soube pela família de Junior que ele e Kirk brigaram. Após um desentendimento doméstico, o relacionamento deles ficou abalado. Infelizmente, não temos detalhes sobre o conflito entre pai e filho. Pode ter sido algo grave, pode ter sido algo bobo, nós não sabemos, e acho que no fim das contas, isso realmente não é da nossa conta. Tudo o que sabemos é que foi algo sério, e que Kirk e Junior não estavam se dando bem há muito tempo. Deve ter sido sério, pois Junior sempre foi muito família e valorizava isso acima de tudo. Então eu imagino que deve ter sido algo realmente grave para ter causado esse rompimento com o próprio filho assim e simplesmente cortar os laços, mas a gente não sabe. Outra situação perturbadora entre Junior e Kirk foi um acidente ocorrido um mês antes do trágico fim de Junior. E coincidentemente, aconteceu exatamente nesta mesma cabana. Veja, em algum momento de outubro de 2024, a polícia foi chamada para essa mesma cabana por causa de uma confusão. A confusão foi uma briga entre Junior e Kirk. Kirk estava bêbado e dizia besteiras ao pai, até fazendo ameaças. Em um certo momento, Junior disse para a polícia que queria que Kirk fosse embora, e depois disso, os policiais resolveram a situação e tiraram Kirk da cabana. Simples assim. Mas algo curioso é que Mark e outros da família disseram que Kirk não gostou do novo sistema de segurança que Junior instalou na cabana. Isso também gerou discussão entre os dois. Mas por quê?
Por que um filho não gostaria que a propriedade da família estivesse protegida? Não sabemos seu raciocínio, mas era certamente algo estranho. Assim, a polícia já sabia quem era o assassino, mas ainda precisava encontrá-lo, pois ele estava foragido e podia estar em qualquer lugar. Mas, felizmente, a polícia não precisou procurar muito ou ir muito longe nesse caso, porque Kirk veio direto até eles. Foi o departamento do xerife do condado de Azante que recebeu uma ligação de ninguém, menos que Kirk. Ele não ligou para confessar o crime, mas sim por uma preocupação com a namorada. Veja só. A polícia conseguiu descobrir a localização de Kirk através do sinal de uma torre de celular, e ele foi encontrado a cerca de 13 quilômetros da cabana onde tirou a vida do pai, em sua casa em Cambridge. A polícia enviou uma equipe para prender Kirk, e, ao chegarem na casa, os policiais viram uma cena familiar. Um Ford Fusion preto 2014 estava estacionado fora da casa de Kirk. A polícia verificou a placa e viu que era da namorada dele. Esse cara pegou o carro da namorada emprestado para viajar 13 quilômetros até a cabana do pai, onde fez o impensável. Boa sorte tentando entender. De qualquer forma, Kirk foi preso em casa por matar o pai e manter tio e amigo reféns na cabana. Mas a polícia também queria falar com a namorada do Kirk, e ela também disse a mesma coisa sobre ele, que ele não tinha um bom relacionamento com o pai. Ela disse que Kirk não via as coisas como Junior e não gostava do novo sistema de segurança instalado pelo pai na cabana. Ele também estava frustrado por não ter abatido um cervo naquele ano. Não sei o que isso tinha a ver com Kirk Sr., mas independentemente do que Kirk sentia, acreditava ou opinava. A polícia o deteve e imediatamente o prendeu. Ele estava calmo e sem emoção, enquanto era levado em um carro da polícia por assassinar o próprio pai. Mark e Justin também relataram à polícia o comportamento estranho de Kirk na cabana. Durante o ataque, Justin se surpreendeu com a calma e controle de Kirk. Segundo Mark e Justin, Kirk parecia um homem em missão. E que missão era essa? Kirk entrou na cabine em silêncio e atacou implacavelmente um jovem indefeso, seu próprio pai. Consegue imaginar o que Junior pensou nos momentos finais? Ser alvo do próprio filho é das piores coisas possíveis. Mark e Justin também disseram que Kirk estava alerta, coerente e no controle de suas ações. Veja, a polícia inicialmente suspeitou que Kirk devia estar sob influência de alguma coisa. Não que isso seja desculpa, mas nem era o caso. Kirk estava totalmente em seu juízo perfeito. Seu andar era determinado, e ele não arrastou nenhuma palavra enquanto falava. Ele não parecia estar em transe nem nada. Ele planejou tudo nos mínimos detalhes. Ele sabia que precisava pegar o telefone de Mark e Justin para atrasar a polícia e assim fugir. Mas por que fugiu? Não sei. Esses dois viram o rosto dele, que não tentou esconder a identidade e sabia que seria pego. Esse pensamento já bastava para ele não chamar a polícia para a namorada. Deveria ter fugido da cidade como um foragido. Tudo isso não fazia sentido. O que ele pensava e qual era seu plano? Será que achou que Mark e Justin não iam denunciá-lo direito? Kirk foi acusado de homicídio, roubo e sequestro. 3 meses depois, em fevereiro, Kirk Edward Hazlett, terceiro 31, teve suas acusações revisadas e passou a responder por homicídio em 1º grau e sequestro, pelo tempo que ele manteve Mark e Justin na cabana à força. Atualmente, ele está na cadeia do condado de Pine, com fiança de $3 milhões sem condições e $1 milhão com condições. Então, com essas acusações, fica claro que Kirk provavelmente não vai sair de uma cela de prisão se for condenado. As acusações contra ele somam cerca de 65 anos de prisão, mas a possibilidade de liberdade condicional ainda é incerta. É seguro dizer que Kirk, sem antecedentes criminais antes do ataque, provavelmente ficará o resto da vida preso. Eu só espero que a família de Junior consiga algum tipo de paz com essa sentença. É assustador imaginar um filho matando o pai por um conflito pessoal, ainda mais de modo tão frio e calculado. Perder um marido e pai já é difícil, mas imaginar perder um filho também torna a situação ainda mais complicada para a família. Só espero que eles estejam bem. Prisão não trará Junior de volta, mas talvez ajude, mesmo que um pouco. A punição de Kirk pode ajudar a família a encontrar algum tipo de encerramento, enquanto continuam buscando respostas.
Obrigado por assistirem a mais um episódio de Histórias de Crimes Reais, Tie Knots. Agradeço especialmente a membros do canal como as aventuras de Juan e Ashley, Nathan Orston, Victoria Waza, Donna Marshall e Amber Tate. Se você também quiser se tornar membro do canal, terá acesso a novos vídeos, às vezes dias ou semanas, antes de serem disponibilizados ao público, e é uma ótima maneira de apoiar o canal e ajudar. E eu realmente agradeço a todos vocês que decidiram fazer isso. Se quiser se juntar, é só clicar no grande botão de participar abaixo do vídeo ou encontrar o link na descrição. E não se esqueça, camisetas de True Crime Stories também já estão disponíveis. Você pode pegar uma dessas através de um link na descrição também. Mas, como sempre, se você gostou deste vídeo, confira esse outro caso interessante que eu cobri e não se esqueça de se inscrever. É totalmente grátis e só mantém você atualizado com todos os meus vídeos futuros. Mas meu nome é Tie Knots e eu vejo vocês no próximo.